pessoal, meu nome é Toshio, sou professor de matemática, eu dou aulas desde 1980, não é? Um bom tempo. E na aula de hoje eu vou trabalhar um pouco de um assunto que não cai no Enem, mas que cai em quase todos os vestibulares, que é a parte de números complexos, e a gente vai trabalhar a parte de forma polar ou forma trigonométrica. Então vamos lá. O que é um número complexo? Nós sabemos que o número complexo é um par ordenado de números reais. Então, se eu escrevo um número complexo Z, isso daqui é um par ordenado. Vamos supor que o par ordenado seja, por exemplo, 2 e 3. O par ordenado 2 e 3 ele pode ser escrito na forma algébrica da seguinte forma. O número 2, que é o x, não é? Você escreve primeiro aqui, e o 3, que é o segundo elemento, você escreve aqui. Só que, para indicar quem é o primeiro e quem é o segundo você coloca vezes i, que é a unidade imaginária dos números complexos. Um número complexo é um par ordenado. Esse par ordenado ele pode ser escrito assim, como uma soma de um número mais um outro número vezes esse i. Esse i a gente chama de unidade imaginária dos números complexos, tá? Quando eu escrevo assim, isso aqui a gente chama de forma algébrica. Quando eu escrevo assim, chamo isso aí de forma de par ordenado. Só que todo número complexo ainda a gente vai poder escrever na forma polar ou trigonométrica. E a forma polar ou trigonométrica é assim: é um número ρ que multiplica o cosseno de um certo ângulo mais i vezes o seno do mesmo ângulo. Esse ângulo θ, ele recebe o nome de argumento do número complexo Z. E esse ρ é o módulo do número complexo. Então, qualquer número complexo a gente vai poder escrever na forma trigonométrica. Só que, quando o número é tipo 2 mais 3i, em função de a gente não saber qual é o ângulo θ, não é tão simples a gente escrever a forma trigonométrica desse número. Então, alguns números que são cobrados no vestibular com forma trigonométrica, a gente vai ver na aula de hoje. Vamos pegar alguns exemplos. Imagine que vocês tenham um número complexo Z igual a, por exemplo, 5i. Repare que todo número complexo é do tipo AB, ou seja, é um par ordenado, não é? Esse par ordenado, eu poderia escrever esse 5i como sendo 0 mais 5i. Como ele é 0 mais 5i, como par ordenado, ele seria o par 0,5. Esse par 0,5, quando eu colocar no plano cartesiano, ele fica aqui, ó. Aqui está o eixo Y e aqui o eixo X. Na verdade, a gente não vai chamar esses eixos de eixo X e eixo Y. Esse eixo X a gente vai chamar de eixo real. E esse eixo Y a gente vai chamar de eixo imaginário. O par 0,5 é um par em que x é 0 e o y é 5. Ou seja, o número complexo Z estaria exatamente nesta posição, no ponto 0,5. Como eu quero escrever a forma trigonométrica desse número, repare que a forma trigonométrica ela tem que ser escrita dessa forma: ρ cosseno θ mais i seno θ. Aí, você tem que saber quem é o ρ, quem é o θ. O ρ é a distância da origem até o ponto. Então, o ρ seria esse segmento aqui, o comprimento desse segmento. Repare que essa distância é 5. Então, onde tem o ρ, eu vou substituir pelo número 5. Você vai sempre rodar no sentido anti-horário, começando pela parte positiva do eixo real, ou seja, do eixo X. O ângulo θ seria esse ângulo aqui. Repare que, como os dois eixos são perpendiculares, esse θ é igual a 90 graus. Então, a forma trigonométrica desse número complexo é igual a ρ, que é 5, multiplicado pelo cosseno do ângulo θ, que é 90 graus, mais
e vezes o seno de 90 graus. Então tá aí a forma trigonométrica do número complexo 5i. Vocês vão ver que quando o número está ou no eixo x ou no eixo y, o ângulo é de fácil determinação. Só que, para você escrever a forma trigonométrica, lembre-se que esta expressão você tem que memorizar, tá? A forma trigonométrica é sempre ρ cosseno θ mais I seno θ. Vamos então ao segundo exemplo. Vamos supor que o número complexo agora seja menos 10. Repare que o número menos 10, ele é menos 10 mais 0i. Todo número complexo tem parte real e parte imaginária. A parte imaginária é aquela parte que tem multiplicado pelo i. A parte real, ele vem só o número real, e depois a parte imaginária seria esse zero aqui que está multiplicando o i. Reparem que é um par ordenado, e ele é um par ordenado menos 10 e 0. Como eu quero escrever a forma trigonométrica, você tem que saber que é ρ cosseno θ mais I seno θ. Para você escrever a forma trigonométrica, então, você vai precisar desse ângulo θ, sempre esses dois ângulos são iguais, e esse ρ aqui, que é o módulo, ou seja, a distância da origem até o ponto. Vou colocar esse par ordenado no plano cartesiano. Aqui está o eixo imaginário, que é o eixo y, e aqui o eixo real, que é o eixo x. Bom, o par menos 10 e 0, ele fica no eixo x, aqui no número menos 10, não é? Aqui estaria o número complexo z. O que eu preciso? Do ρ. ρ é a distância da origem até o ponto. Então o ρ seria esse comprimento aqui, ó. O ρ seria esse comprimento aqui. Reparem que o ρ é igual a 10. ρ é sempre positivo. Do menos 10 ao zero, essa distância é 10. E o ângulo θ, você sempre começa pela parte positiva do eixo x e roda no sentido anti-horário até chegar no ρ. Esse ângulo θ, reparem que é igual a 180 graus. Consequentemente, a forma trigonométrica, você vai escrever essa expressão substituindo o ρ por 10 e o θ por 180. Então, a forma trigonométrica desse número complexo seria 10 vezes o cosseno de 180 graus mais I vezes o seno de 180 graus. Vamos a algumas observações. Veja só, esse ponto aqui, ele representa o número complexo. Só o ponto tem um nome especial, a gente chama de afixo do número complexo z. Na UNB, por exemplo, em vez de chamar de afixo, eles chamam de imagem do número complexo z. Tanto faz chamar de afixo de z ou imagem de z. Esse ρ é o módulo do número complexo, o módulo é sempre a distância da origem ao afixo. E lembrando que esse θ recebe o nome de argumento do número complexo z. Tá? Então, esse θ aí, ele é chamado de argumento do número complexo z. Vamos supor que você tenha um número complexo z igual a 2 mais 2i. Reparem que agora a parte real é 2 e a parte imaginária é 2 também. Então isso daqui seria um par ordenado 2 e 2. Se eu for localizar esse ponto 2, 2 no plano cartesiano, seria assim. Aqui está o eixo real e aqui está o eixo imaginário. O ponto 2 e 2, ele fica assim. O x é 2, o y também é 2, portanto, o número complexo z, ele vai ficar nesta posição aqui. Esse ponto representa o número complexo z 2 e 2. A gente precisa do ρ e do θ. Então, o ρ é a distância da origem até o afixo. Então, o ρ seria esse comprimento aqui, ó. Observem que este comprimento ele é fácil de calcular, porque esta figura, como aqui é 2 e aqui é 2, isso aqui é um quadrado, não é? E sendo um quadrado, o ρ é a diagonal do quadrado. Diagonal de um quadrado de lado 2. Então, L raiz de 2 é o ρ. Quando você tem um quadrado, tem um quadrado de lado L, a diagonal mede L raiz de 2. Caso você não se lembre disso, é só usar o teorema de Pitágoras neste triângulo retângulo aqui, não é? Você vai encontrar que a diagonal é L raiz de 2. Só que o L vale 2, então, onde tinha o L aqui, eu coloco o número 2. O ρ é
2 raiz de 2. Então a forma trigonométrica vai ficar 2 raiz de 2 que multiplica cosseno do ângulo θ, né, mais I seno do θ. Agora veja só, quando a figura aqui é um quadrado, tudo fica mais fácil, porque sendo um quadrado, esses dois ângulos são iguais. Como a soma é 90, esse θ será 45 graus. Portanto, a forma trigonométrica fica 2 raiz de 2 cosseno de 45 mais I vezes o seno de 45 graus. Vamos a mais um exemplo. Suponha que o número complexo seja 3 menos 3i. Reparem que isso daqui é um par ordenado e o par ordenado é 3i menos 3. Não é? O x é 3 e o y é menos 3. Aliás, o plano cartesiano para representar números complexos muda de nome. Em vez de chamar de plano cartesiano, a gente vai chamar de plano de Argand-Gauss. Então, se aparecer esse nome, plano de Argand-Gauss, não se esqueça que é o plano cartesiano. Na UNB, por exemplo, em vez de chamar de plano de Argand-Gauss, eles chamam de plano complexo. Então, tanto faz. Você pode chamar de plano cartesiano, ou plano de Argand-Gauss, ou plano complexo. Localizando esse par ordenado no plano de Argand-Gauss, eu teria o seguinte. Observem que o x é 3, então o número, o eixo real aqui é o 3 e o y vale menos 3. Portanto, o número complexo z, ele representa esse ponto aqui, ó. Esse é o par ordenado 3i menos 3. Do que a gente precisa mesmo para escrever a forma trigonométrica? Você tem que memorizar. O número complexo na forma trigonométrica é ρ cosseno θ mais I que multiplica o seno de θ. A gente precisa de duas coisas, do ρ e do θ. O ρ é a distância da origem até o afixo. Então o ρ é esse comprimento. Novamente, aqui é um quadrado, não é só que agora é um quadrado de lado 3. Se o ρ é a diagonal de um quadrado de lado 3, o ρ é 3 raiz de 2. Então, no lugar do ρ, você vai escrever 3 raiz de 2. E agora vem cosseno e o ângulo θ. Reparem que o ângulo θ você tem que rodar no sentido anti-horário até chegar no ρ. Então, o θ seria todo esse ângulo aqui. Reparem que aqui tem 90, mais 90, mais 90, até aqui tem 270. Só que como aqui é um quadrado, não é? Cada ângulo desses é 45. Então, seria 270 graus mais 45. Isso vai dar 315 graus. Então, fica cosseno de 315 graus mais I seno de 315 graus. O caso mais complicado de transformar em forma trigonométrica é quando o par ordenado ele não forma no plano cartesiano um quadrado, ele vai formar um retângulo. Então aqui, ó, o número complexo é 5 raiz de 3 mais 5i. Reparem que, como o par ordenado, ele é o par ordenado 5 raiz de 3 e 5. Então, como que seria a forma trigonométrica desse número complexo? Reparem no seguinte, esse ponto ele fica no primeiro quadrante. Ele fica aqui, ó. Aqui está o eixo imaginário, aqui está o eixo real. Reparem que o x é 5 raiz de 3 e o y é 5. Reparem que o comprimento 5 é menos que 5 raiz de 3, porque raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. Então 5 vezes 1,7 vai dar mais de 5. Então se eu tivesse que marcar o 5 no eixo x, o 5 ficaria mais ou menos por aqui, não é? Só que eu vou marcar esse 5 no eixo y. Então, reparem que esse comprimento é menor do que esse. Por isso, o ponto que representa o número complexo, ele vai ficar exatamente nesta posição. Lembrando que o ponto é chamado de afixo do número complexo z. Do que a gente precisa para calcular a forma trigonométrica? A gente precisa do ρ, que é esse comprimento. Reparem que aqui, esse ρ não é diagonal de quadrado. Então, para calcular esse ρ, a gente vai usar Pitágoras. Neste triângulo aqui, ó, a hipotenusa é ρ. Então, ρ ao quadrado é igual a esse comprimento ao quadrado, que é 5 raiz de 3 ao quadrado, somado com este comprimento, que é 5 elevado ao quadrado. Então, fica ρ ao quadrado igual a 5
5 raiz de 3 ao quadrado fica 5 ao quadrado e raiz de 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. 25 vezes 3 dá 75. E mais 5 ao quadrado, que é 25. Reparem que 75 somado com 25 é igual a 100. Se o número ao quadrado é igual a 100, esse número ou é 10 ou é menos 10. Como o ρ é módulo, é sempre um número positivo. Então, o ρ é igual a 10. Então, esse número aqui, ele vale 10. Do que a gente precisa mesmo para escrever a forma trigonométrica? A forma trigonométrica é ρ cosseno θ mais I seno de θ. A gente precisa do ρ, que a gente já tem, é 10, e a gente vai precisar do ângulo θ, e o ângulo θ, neste caso, será esse ângulo aqui. Esse será o ângulo θ, sempre começando na parte positiva do eixo real, não é? Até chegar no ρ. Neste caso aqui, a gente vai usar alguma relação trigonométrica para calcular esse θ. Então vamos usar a relação trigonométrica aqui. Reparem que para calcular o θ, eu posso utilizar ou seno, ou cosseno, ou tangente, tanto faz. Vamos usar, por exemplo, o seno. Seno do ângulo θ, o que é seno do triângulo retângulo? Para quem já esqueceu, o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de θ, então, seria o cateto oposto, que é esse comprimento. Reparem que esse comprimento é 5, então, cateto oposto é 5, dividido pela hipotenusa, que é igual a 10, não é? Que é o ρ. Reparem que 5 sobre 10 dá meio. Daí, seno igual a meio. Esse valor do θ você tem que lembrar, não é? Você tem que memorizar aqueles ângulos. Quem é que tem seno igual a meio do primeiro quadrante? Esse θ aqui, ele é o 30 graus. Se o θ é 30 graus, a forma trigonométrica desse número complexo é ρ, que é 10, que multiplica o cosseno, e agora vem o θ, que é 30 graus. 30 graus mais I seno de 30 graus. Bem, pessoal, matemática não é romance. Então, se você só lê matemática, você não aprende. Entender matemática é bem diferente de saber resolver dentro da matemática. O que é necessário? Você tem que entender o assunto. Entendido o assunto, você tem que amadurecer esse assunto resolvendo muitos exercícios. Ninguém aprende matemática só lendo. Na matemática é muito importante que você resolva vários e vários exercícios. Outra coisa, quando você estiver resolvendo uma questão, pense matematicamente, envolva essas coisas dentro da tua cabeça. Você tem que imaginar as coisas, raciocinar, de preferência já estar um passo à frente, o que você precisa fazer, o que você precisa calcular, tudo isso. Não se esqueça, na matemática você precisa resolver muitos exercícios, caso contrário, você não vai aprender a matemática. Meu nome é Toshio, eu dou aula já há um bom tempo e até uma outra oportunidade. Abraço.